Tem algum bastidor desse fatídico dia que você lembra, assim, muito claro na mente? Ninguém entendeu nada. Né? Olha, como eu disse, que eu acho que você tem que... Quando você faz uma avaliação da sua vida, da sua carreira, você tem que colocar as coisas que deram certo e as que não deram. Esse dia, para mim, foi um dos maiores... um dos dias mais tristes da minha vida profissional. Por quê? O meu trabalho naquele dia foi o domingo, se não me engano, 12 de julho de 98, foi uma coisa assim, ou 14. O meu trabalho naquele dia era o seguinte: acordar cedo, ir para a porta da concentração, era um hotel em Lesigny, que ficava na Grande Paris, como se fosse aqui Santo André ou Barueri, uma cidade em volta de Paris, e o hotel chamava Chateau de Grande Romaine. E você ficava na porta, tinha uns portões altos, e o hotel era 100 metros, não sei se 100, praticamente 80, 100 metros para dentro. Então tinha um jardim gigantesco e o prédio era lá para dentro e a gente não podia entrar. E eu fiquei lá o dia inteiro. Aí o meu trabalho era... Eu estava sozinho lá, porque a equipe já tinha ido para o estádio, o Stade de France. Meu trabalho era esperar o ônibus sair, e ligar no celular, e lá na França, pelo menos na época, não era proibido dirigir e falar o celular, não era proibido. Eu acho que não é até hoje. Essa coisa de... Porque eu acho assim, essa é uma opinião minha, você dirigir e digitar no celular é muito perigoso. Sim, agora, falar é uma coisa que você pode falar do viva voz, dá pra falar e dirigir, na minha opinião. Né? Eu não sou autoridade de trânsito, não estou pregando que ninguém faça isso, mas então esse era o meu trabalho. Aí eu fui no ônibus, na estrada, era uma estrada assim de uns 30 quilômetros, eu fui atrás, descrevendo, o Brasil está passando na cidade tal, na ponte tal. E quando o ônibus entra numa garagem subterrânea, assim, no Stade de France, eu entro com o carro na mesma garagem, só que aí o ônibus vai lá para dentro, a gente, como jornalista, eu tinha uma vaga logo na entrada ali, e subo para a sala, aí eu passo a bola para os outros, né? Tô saindo do ar, eu subo para a sala de imprensa, e quando eu cheguei na sala de imprensa, que tava aquele tumulto que o Ronaldo, olha o papel aqui, eu tenho guardado o papel com o Ronaldo e sem o Ronaldo. E por que eu digo que foi um dia triste? Porque a maior informação da minha vida passou na minha frente e eu não vi. Por quê? Porque eu não vi que o Ronaldo não estava no ônibus. Porque não dava para ver. Porque é o que eu disse, você estava 100 metros antes e o ônibus parava com a porta virada para dentro. Então você via de longe que os jogadores estavam entrando no ônibus, mas eu não reparei que não estava o Ronaldo. Nem eu, nem quem estava ali na porta estava eu. Se eu não me engano, tinha um repórter da TV Globo, eu acho que era o Mauro Naves, isso eu preciso perguntar para ele. Quando eu encontrar, o Mauro é meu amigo, vou perguntar. Tinha um repórter da rádio de Goiânia que trabalhava para o Cajuru. Puta, não lembro. De jeito uns 4 caras. Ninguém. Era uma coisa tão óbvia o Ronaldo jogar aquela final, né? Ninguém viu. Fora, né? E aí eu fui atrás do ônibus, tudo, e o Ronaldo, ele saiu numa van com os vidros filmados para ir na tal clínica, mas ninguém viu nada disso. Caramba. Aí nós fomos atrás do ônibus, só quando a gente chegou no estádio, e eu vou dizer outra para você, aí o meu trabalho continuava depois do jogo, que era fazer a mesma coisa. Acabou o jogo, esse dia eu não fui na entrevista coletiva, meu trabalho era voltar atrás do ônibus até a concentração. E você tinha uma frase do ônibus, né? Qual? Que o ônibus ou vai voltar com as glórias, por favor, né? Eu falei que estará quando a gente estava indo na volta pela outra pista, vai passar o ônibus da seleção brasileira, estará coberto pelos louros da vitória, pelas lágrimas da derrota, né? Que acabou sendo lágrimas. Então, e quando a gente volta, depois do jogo, 3 horas depois do jogo, eles abriram esse jardim, e nesse jardim tinha umas tendas da TV Globo. Como eu trabalhava na Rádio Globo, eu entrei. Aí que a gente começou a entender porque nem na entrevista do Zagallo, depois do jogo, ele fala que o Ronaldo teve um problema, mas não fala que foi uma convulsão. Ele fala, o Ronaldo teve um problema, ficou a dúvida se ele ia jogar ou não. Nós só fomos saber detalhes porque os jogadores foram liberados para ir embora, acabou. Então eles saíam ali para encontrar as famílias e passavam nessa tenda. Aí que eu tinha amizade, como eu tenho até hoje, com o Cafu, César Sampaio,
Roberto Carlos, Zé Roberto, que era o lateral reserva, que depois jogou no Santos, no Palmeiras, né? Que era, na época era da Portuguesa. Então aí que a gente foi entender o que tinha acontecido. E só no dia seguinte de manhã, na segunda de manhã, que o médico, o Lídio Toledo, lá o próprio Zagallo, deram uma entrevista explicando o que tinha acontecido. Então, foi um dia triste, porque eu perdi uma informação importantíssima. O Brasil perdeu. Esse foi um dia terrível para mim. E aí, a pergunta para você, como você estava lá, você cobriu essa seleção também e tudo mais, você acha que o Zagallo ali errou de ter colocado não ter colocado o Edmundo, por mais que o Ronaldo tenha voltado, não, quero jogar e tal, mas foi muito forte, né? Eu vi já o documentário do Ronaldo, o Roberto Carlos falando, e assim, realmente desesperador, foi desesperador. Não, assim. A convulsão aconteceu. Tem muita gente que fala, venderam a Copa do Mundo. Não tem como vender, cara. Não tem como vender, porque como é que você vai... Quanto vale uma Copa do Mundo? E outra, como é que você vai vender? O jogador vai fazer gol contra? Não teve nada. E 20, 30 anos depois, ninguém ia soltar uma história. E qual é o preço de ser campeão do mundo? Quanto custa? Não tem preço. Então, assim, é um absurdo isso aí. A convulsão realmente aconteceu. Eu acho que faltou uma investigação maior na época do porquê o Ronaldo teve a convulsão. Porque ele nunca teve convulsão, assim, ataque epilético, né? Pelo que a gente lê, eu não sou médico, são episódios que se repetem. Sim. A pessoa tem hoje... Eu tive um colega quando eu estudava no colégio, que ele tinha epilepsia. E de vez em quando, quando ele chegava de manhã lá, ele tinha esse problema, até que ele tinha família na Espanha, depois ele foi estudar na Espanha. Um dia ele mergulhou, ele pulou assim no mar, e quando ele chegou no mar, ele teve o problema e faleceu. Então, assim, é um negócio muito sério. Só que o Ronaldo não é epilético. Ele nunca tinha tido uma convulsão antes e nunca mais teve outra. Então eu acho que faltou uma investigação, porque que remédios que ele estava tomando, quem ministrou os remédios para ele, se esses remédios poderiam provocar, porque o Ronaldo ele vinha num estresse muito grande, ele já estava com problema no joelho, a gente sabia, e outra coisa, eu já contei essa história, mas na época chamava atenção, o Ronaldo alugou uma casa, né, nos arredores de Paris, e uma casa bem grande, e aí lá ficou a família da mãe dele, com o novo marido, porque os pais eram separados, e toda a família, e do outro lado, na mesma casa, a família do pai dele, com a nova esposa e os outros. Então era um negócio, e os caras ligavam pro Ronaldo o dia inteiro. Ronaldo, tá sem água quente aqui em casa. Ronaldo, precisa comprar presunto, onde é que eu compro? Sabe, umas coisas que a família também não ajudou. Então ele vinha com estresse muito alto. E acabou dando no que deu. Agora, eu acho que faltou, agora não dá mais para fazer, porque o Dr. Lídio morreu, o Zagallo morreu, né? Enfim, não foi feita. Eu acho que ali faltou uma investigação. Se eu fosse uma autoridade na época, quando o Ronaldo chegou ao Brasil, tinha que trancar ele numa clínica, fazer todos os exames e procurar entender por que ele teve a convulsão. Isso não foi esclarecido na época. Agora... que atrapalhou. Se não fosse isso, eu não sei se o Brasil ia ganhar. Porque havia um clima ali de civismo, sabe? A França, ali 2 dias era a data da queda da Bastilha. Então, assim, talvez o Brasil perdesse. Não estava jogando bem. Agora, que a convulsão teve o Ronaldo teve o papel decisivo. Mas você escalaria o Edmundo? Desculpa, esqueci sua pergunta. Não, é muito difícil. Olha, eu já conversei com o Zagallo sobre isso, porque depois o Zagallo largou a seleção, assumiu o Luxemburgo, mas depois ele veio trabalhar aqui na Portuguesa. O Zagallo, se não me engano, em 99, logo depois desse episódio, ele veio trabalhar aqui na Portuguesa. Então, às vezes eu acabava o treino lá no Canindé, às vezes eu ia cobrir, sentava lá, ficava conversando com ele. Eu não tenho nada contra o Zagallo. O Zagallo é um cara que eu só tenho coisas boas para falar dele. Eu sei que muita gente não gosta dele, amigos meus não gostam dele, né? Tem gente que não fala nem o nome dele. Amigos meus, aquele técnico, aquele cara. Mas o problema é o seguinte, como você vai dizer para o maior jogador do mundo que ele não vai jogar? É difícil. Então, assim, pela razão,
se você botar tudo na ponta do lápis e tal, ele não deveria jogar, o Ronaldo. Mas como é que você vai tirar o maior jogador do mundo da final da Copa? Então, se ele voltou da clínica, não deu nada, porque realmente ele não tinha nada grave. Como eu disse, nunca mais. Você vê, 98, quantos anos já faz? Vai fazer 30 anos daqui a pouco, não é? Mais 3 20, mais 26 anos, 30 anos. 28 anos. Sim. Pô, ele nunca mais teve nada. Então não era grave o negócio que ele teve. Não foi grave, foi um episódio. Clinicamente ele tava apto a jogar, Então, assim, é difícil você. É muito fácil agora, né, aqui do ar-condicionado, o cara falar, porra, eu devia ter posto o Edmundo. Eu não tiro a razão do Zagallo, porque é difícil e o jogador fala que quer jogar, fala que tá bem. Você vê, porque a gente vê quando o cara tá doente, isso eu aprendi com médicos, amigos meus. Claro que para você saber qual é a doença do cara, você tem que fazer os exames, né? Investigar. Mas dá para ver na cara que o cara tá. Você vê, pô, esse cara aí não tá legal. Sim. Esse cara aí tá meio branco. Tá... E o Ronaldo chegou, segundo os relatos, eu não tava, a gente não entrava no vestiário, mas ele chegou bem. E ele correu no jogo, ele não jogou bem. Com o Barthez ainda. Sim, mas ali foi um lance. Ele já fez o que ele pôde. Então eu acho assim, eu escalaria o Ronaldo porque não tem como você tirar o maior jogador do mundo da final, entendeu? O problema é que aqui no Brasil só se analisa o resultado, né? Se tivesse ganho, o Zagallo seria um gênio porque ele escalou o Ronaldo mesmo vindo de uma convulsão. Como perdeu, se ele tivesse posto o Edmundo e tivesse perdido, todo mundo ia falar, porra, mas ele não pôs o Ronaldo. Uma caça às bruxas. O futebol por isso. Falar que ele tava dando desculpa, né? Eu não analiso, eu procuro não analisar o futebol por resultado, porque é muito fácil, né? Se analisar, ganhou é bom, empatou é mais ou menos, perdeu é ruim. Eu acho que ali não foi por causa disso que perdeu, entendeu? Teve uma interferência, claro, não ajudou. Né? Não ajuda o seu melhor jogador ter uma convulsão 3 horas, 4 horas antes do jogo. Mas o Brasil não estava jogando bem. Se você pegar aquela Copa, foram momentos muito raros que o Brasil jogou um futebol bom. E você vê, ele começou com o Giovani, aí ele tirou o Giovani e pôs o Leonardo no meio. Quando aí o Roberto Carlos jogou de lateral, não era ainda aquele Roberto Carlos, a maturidade não tinha chegado totalmente para ele. Então, é isso aí, mas foram momentos que a gente viveu, né? Exato, assuntos polêmicos.